No primeiro dia da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, foi aprovado um fundo climático para financiar perdas e danos de países vulneráveis. No entanto, ativistas e ambientalistas alertam que conflitos de interesses do setor petrolífero lançam dúvidas sobre a COP28. Maior lobby na COP, as grandes empresas do setor seguem com propostas que não ajudam a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e os combustíveis fósseis, 80% do suprimento. Ganham mais espaço quando projetos para energia limpa têm apenas 1% do orçamento total. Para falar com a gente sobre essa questão e a COP28, direto de Dubai, nos Emirados Árabes, nós conversamos agora com Maurício Tomalski, que é diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras. Maurício Tomalski, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Obrigado, boa noite. Maurício, vamos falar então sobre a COP28 que está acontecendo aí em Dubai. Você fala com a gente direto aí dos Emirados Árabes. Uma COP28 que vem sendo muito questionada aí por representantes da sociedade civil e ambientalistas, mas também tem chefes de estados para discutir políticas, porque, como o próprio presidente Lula disse, já reafirmou, a conta já chegou e está sendo muito cara. Queria te ouvir sobre as discussões aí na COP28. Então, realmente eu estou participando aqui da COPES. Cheguei ontem, hoje tive o prazer de ver o presidente Lula falar na plenária, depois a ministra do Meio Ambiente, Marina, e o ministro da Economia, Fernando Haddad, lançaram o plano ecológico, e tudo isso teve muito impacto muito positivo aqui, tanto o discurso do presidente quanto a intervenção dos ministros. Tá? Há uma questão importante, acho que existe um consenso que a questão climática é algo cada vez mais premente, mais urgente de ser enfrentado. Né? A temperatura do planeta ela está subindo e, se continuar no ritmo atual, vai ultrapassar em muito os 2 graus centígrados, podendo até chegar a 3, o que é algo que todos os estudos científicos mostram que pode ser muito perigoso em termos de enchentes, doenças, secas em outros lugares. Então, os grandes problemas que podem ocorrer. O ideal é a gente ter um aumento de temperatura de torno de 1,5. Até o presidente Lula hoje se manifestou falando que a gente precisava ir nesse caminho. Né? Com relação à questão do petróleo que se colocou, essa é uma questão importante. Nós temos que fazer todos os esforços para substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis. Agora, em todos os cenários que existem e que são feitos, se verifica que nós vamos chegar em 2050, apesar de todos os esforços, ainda precisando de petróleo. O cenário da Agência Internacional de Energia indica que, se todos os países cumprirem o que prometeram no Acordo de Paris, ainda assim seriam necessários quase 60 milhões de dia de petróleo em 2050. Hoje, se o mundo consome 100 milhões, então mas ainda precisaria 60 milhões. Queria trazer para a nossa discussão, então, já que o senhor é dedicado aqui na Petrobras a um setor da transição energética, sobre qual que é a sua expectativa para esse debate aí na COP, né? Considerando essa transição para matrizes energéticas mais limpas e menos agressivas ao meio ambiente, mais sustentáveis, em substituição aos combustíveis fósseis. Eu sei que a COP acabou de começar, foram os primeiros dias, mas queria que o senhor trouxesse essa sua expectativa sobre esse debate aí no encontro. Então, aqui todos têm consciência da gravidade da situação, que o clima está aquecendo muito rapidamente e que tem que tomar ações importantes. Ao mesmo tempo, nós sabemos que
não será fácil se sair totalmente do petróleo, que ainda serão necessários, mesmo em 2050, você ter algum consumo de petróleo. Projeções da Agência Internacional de Energia indicam que a gente hoje consome 100 milhões e que, mesmo que os países atendam o Acordo de Paris, o petróleo ainda seria consumido cerca de 60 milhões em 2050. Então, a gente tem que ver quem produzirá esse petróleo. E nós achamos que esse petróleo deve ser produzido para aqueles países e aquelas empresas que conseguirem produzir um petróleo de forma mais descarbonizada, gastando menos energia para produzir o petróleo. E, ao mesmo tempo, que usem a sua renda petrolífera para investir em fontes renováveis. Em terceiro lugar, é importante que esse petróleo também seja barato, no sentido de não onerar as pessoas. E a quarta questão bastante importante é que a saída do petróleo se dê prioritariamente pelas empresas dos países desenvolvidos, porque eles já emitiram uma quantidade de gás de efeito estufa muito grande, já usaram a renda do petróleo durante muitos anos, e agora nós vemos alguns países na África e mesmo na América Latina que estão com a sua produção de petróleo, que essa renda pode ser importante para o financiamento do seu desenvolvimento. Então, esses países da América Latina e África deveriam fazer o que a gente chama phase out, quer dizer, sair do petróleo, depois dos países desenvolvidos, que já emitiram muito mais do que os países em desenvolvimento. Maurício, e como os participantes aí da COP, eles estão olhando para o Brasil especificamente, para a delegação brasileira? A ministra Marina Silva já falou, o ministro Haddad também, uma comitiva muito grande de ministros do governo brasileiro, assim como o governo brasileiro, mas também deputados defensores aí do meio ambiente, enfim, ativistas. Queria te ouvir como os participantes aí em Dubai estão olhando para o governo brasileiro. Eu acabei de vir da conferência onde vi a palestra do presidente Lula, que, como sempre, brilhou, da ministra Marina, do ministro Haddad, que lançaram o Plano de Desenvolvimento Ecológico. E o Brasil está sendo um sucesso aqui fora, é muito bem recebido, porque o Brasil é um exemplo em termos de matriz energética. Nós podemos dizer que, de certa forma, nós já avançamos muito na nossa transição energética. Hoje, quase 90% da geração de energia elétrica no Brasil é renovável, enquanto no resto do mundo, apenas 30% da geração de energia elétrica é renovável. O principal combustível da geração de eletricidade no mundo é o carvão. Aqui a gente usa muito pouco carvão. E nos transportes, o Brasil também já descarbonizou bastante o sistema de transporte. O uso de biocombustíveis, de combustíveis não fósseis, no mundo é menos de 5%. No Brasil, é quase 25%. Então, nós temos tanto a matriz elétrica como a matriz de combustíveis, elas bastante renováveis. O grande desafio que nós temos agora no Brasil é diminuir o desmatamento, e isso eu tenho muita confiança que vai ser feito, porque a ministra Marina tem um trabalho exemplar nessa área, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos todas as condições de avançar na redução do desmatamento. O Brasil tem todas as condições de ser um líder mundial da transição energética, de liderar o mundo. Por quê? Porque nós temos todos os grande quantidade de recursos renováveis, abundantes e baratos, temos muito ventos, mesmo ventos de boa qualidade. Mesmo um aerogerador no Brasil produz 2 vezes mais energia que um aerogerador na Europa. Nós temos uma radiação solar enorme. Nós temos energia eólica não apenas em terra, mas também no mar. E agora está sendo aprovada uma lei para justamente poder fazer licitações de parques
de geração de energia elétrica no mar. Além disso, o Brasil tem muita terra, muito sol, muita água e, portanto, pode produzir biomassa, que é fundamental para produzir biocombustíveis, né, para substituir o combustível fóssil. Nesse sentido, por exemplo, a Petrobras, no que diz respeito ao transporte rodoviário, está já fazendo uma coprodução em que ela bota na unidade de refino petróleo e óleo vegetal e sai um diesel com uma percentual de renovável. Na aviação, também a gente vai começar a operar uma unidade para produzir bioquerosene, utilizando 100% de óleo vegetal. No transporte marítimo, tem o biobunker. Nós estamos com um navio funcionando com 24 misturas de bunker, feito com combustível fóssil, 24% de biodiesel. E olha só que interessante, a petroquímica, nós acabamos, no início desse mês, de fazer um experimento na refinaria Rio Grandense, uma das primeiras refinarias do Brasil, que rodou com 100% de óleo vegetal e produziu produtos químicos que são fundamentais para a indústria petroquímica. Podem produzir borracha, nylon e outros produtos derivados da petroquímica. Então, nós temos aí também, o Brasil tem um caminho importante. E não podemos esquecer que, com essa energia renovável, o Brasil também pode produzir o hidrogênio verde. O hidrogênio verde ele é fundamental, porque onde puder se pode usar a eletricidade produzida a partir de energia renovável, vai se utilizar a eletricidade para substituir os combustíveis fósseis. Mas tem alguns setores, como refino, siderurgia, indústria química, que a eletricidade não é compatível para substituir os combustíveis fósseis. E aí você pode usar a eletricidade produzida a partir de fontes renováveis para produzir o hidrogênio, que é chamado hidrogênio verde. E aí você, com esse hidrogênio, você pode fazer a descarbonização desses setores. Então, o Brasil, como eu dizia, ele tem toda a condição de ser um líder, ele é uma potência energético-ambiental, né? E mais, quer dizer, se nós cumprirmos o que é totalmente factível de reduzir, mesmo eliminar o desmatamento e reflorestar a área da Amazônia, eu não tenho dúvida alguma que o Brasil estará na liderança do mundo no combate às mudanças climáticas. Perfeito. Conversamos com o Maurício Tolmasquim, que é diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, e falou conosco lá de Dubai, onde acontece a COP28, importante evento aí sobre as questões não só climáticas, mas de meio ambiente do nosso planeta, né? Está no início do evento, então, com certeza, pós-evento, a gente terá mais repercussões e andamentos a partir disso. Maurício, eu queria agradecer a disponibilidade de ter aí parado um pouco os eventos da COP para nos atender aqui, falar conosco sobre a participação de vocês aí da Petrobras também na atividade. Agradeço a TVT pela oportunidade, estou sempre à disposição. Abraço. Abraço.